caiu. E aí a gente brincou e falou assim, ainda bem que tem um paranista no escritório, que aí ele pode ir lá fazer o acompanhamento, né? Dentro da ligação. Porque esse não vai para o estádio nunca, não vai né? para o estádio e aí ele já tem lá a disponibilidade total, né? Uma outra dúvida, doutora Elaine, que as pessoas sempre falam. Estamos aqui com a doutora Elaine Oshima, lembrando as pessoas que estão chegando agora, daqui a pouco começa o programa Empreendendo com Elas, com a Josiane Mota, então já está chegando uma avalanche de ouvintes que são ouvintes do programa Empreendendo com Elas. Então nós estamos aqui com a doutora Elaine Oshima, ela que é advogada, e a partir de hoje, toda terça-feira, das 8 às 10 horas da manhã, através de muitas notícias, informações, dicas, esclarecimentos e também com muitas entrevistas de grandes profissionais da área do direito, de várias... como é que a gente chama? Áreas do direito. Ela estará aqui explicando e também tirando todas as suas dúvidas. A partir da semana que vem nós iremos abrir aí o chat para as perguntas, nós iremos aí a partir da semana que vem. Hoje é só um programa de apresentação que a doutora Elaine está trazendo para nós, o que vai ser tratado e o que vai ser apresentado aqui no programa Juridiquês, porque aqui não tem vez, toda terça-feira, das 8 às 10 horas da manhã. Doutora Elaine, mas vamos supor o seguinte, né? Uma criança, aí vem a discussão sempre, uma criança que estudou uma vida inteira em colégio particular. Aí, de repente, ela, no divórcio, aquilo que foi falado, não tem como se manter a mesma qualidade financeira de vida, né? Aí, de repente, não se mantém a mesma qualidade financeira de vida, e aí nós temos um grande fator, um grande problema, que é o fator que, às vezes, a criança tem que ir para um colégio público, né? Aonde na lei que obriga uma criança, que diz que é lei, uma criança, ela ter que estar num colégio particular. Olha, eu desconheço essa obrigação. A obrigação é o estudo. É o estudo, é não, acesso à educação. Não o colégio. Não. O que acontece Daí assim... tudo bem, se a mãe pega e fala assim, não, eu quero meu filho em tal colégio, mas eu não tenho condição. Não, mas eu quero meu filho em tal colégio. Não tenho condição. Não, mas meu filho vai estudar. Você tendo condição ou não, você se vira, eu quero meu filho em tal colégio. A tua obrigação é pagar os alimentos e eles devem ser direcionados dentro desse critério que nós já falamos para todos os gastos. Se ela deseja ou ele deseja um colégio particular e esse colégio, o valor dos alimentos são direcionados somente a esse colégio, a sua obrigação você fez, que era pagar o valor determinado em lei. E, caríssimos, eu sempre oriento isso. O que é tratado de boca nem sempre é respeitado. Então, viu que a relação tá para azedar, viu que saiu dentro de um divórcio, dentro de uma dissolução de união estável, ou dentro até mesmo de um relacionamento em que vai ter complicação, faça um acordo homologado pelo juiz de alimentos. Por quê? Porque se você, um dia, num acordo de boca, Alexandre, vamos pensar, você fica dando esse valor, e aí a outra pessoa tá lá. E aí, de repente, você tem uma queda patrimonial. Se for meu cliente, eu vou falar assim, a pessoa estava vivendo com esse valor. Eu entro e peço a pensão pautada no valor que eu existia. Por quê? Porque até então era o padrão que tinha. E você vai ter que provar que você não pode mais. Só que até você provar que não pode mais, nós temos uma realidade sendo mantida e você que se vire. Quando eu faço um acordo judicial, eu busco aquilo. E eu sempre falo, o papel aceita tudo, mas aquilo que está no papel, se for falando de alimentos e todas essas questões, ele só pode ser modificado por outra ordem judicial. Seja para majorar ou seja para minorar. Então, se você tem esse acordo, se você quiser abrir uma conta poupança, um plano de previdência, é a mais. Mas a tua obrigação está ali. Você quer dar um dinheirinho para ele ir para festa, ir para balada, sei lá, o que for, quer melhorar o celular, tudo isso é a mais, tá certo? Os alimentos, ele tem essa característica. Você dando a mais, você
é uma faculdade sua. O que você não pode é dar a menos. E você não pode dar a mais e abater daquele valor. Tipo, dei R$400 para ir pra balada, mês que vem a pensão eu vou tirar R$400. Não, você não pode fazer isso, tá? Então, faça o acordo. Se você vê que você tem uma relação... Tem muitos clientes que chegam para mim e falam, doutora, a gente tá aqui, a gente tá super bem, a gente nem fala em valor. Eu tenho clientes que eu invejo a maturidade. E tem clientes que, às vezes, eu falo assim, vocês fiquem quietos que eu vou conversar com a criança, que tem mais maturidade. Por quê? Porque eu tenho um cliente que eu acho o máximo. Eles têm uma caixa, que é uma caixa comum. Sabe? Eles têm essa caixa comum ali que eles fizeram, é tipo virtual, uma pasta compartilhada, que tem todos os gastos e eles dividem. Eles dividem. Eu acho isso assim o auge da maturidade. Por quê? Porque eles entendem o que é melhor para o filho e que isso dá para ser na base do diálogo. Com uma e 1 milhão de vezes. Nunca tiveram nenhum problema. Mas a minha realidade é deste cliente, diariamente? Lógico que não. A minha realidade é briga por centavos. É briga por luxar, que nem eu falo. Não pagou a pensão, mas tá luxando, tá viajando, tá... E olha, é rede social, é tudo que você possa imaginar. E eu durmo e acordo, eu brinco com os alunos que eu falo que eu durmo e acordo pensando como que eu vou perturbar quem deve pro meu cliente. Perturbar não é stalkear e ficar atrás, tá? Perturbar é pensar modos dele ter esse dinheiro efetivado. Inclusive, a doutora Keteriane vai vir aqui, a gente vai contar a história do drone, se pode ou não usar o drone na rua pra gente ver a entrada e saída da pessoa, né? Tem gente que faz isso? Eu nunca tinha pensado nisso. Mas olha... Sério? Então, a doutora Keteriane vai vir, a gente vai dar muita risada com ela, porque eu brinco, que eu falo assim, que eu durmo e acordo pensando como é que eu vou fazer isso ser mais efetivo, como é que eu vou efetivar esse direito do meu cliente, né? E aí, voltando à questão dos alimentos, é óbvio que a minha realidade não é desse diálogo tão maduro. E detalhe, diálogo maduro não tem a ver com condição econômica. Eu tenho diálogos maduros, tenho testamento feito por pessoas hipossuficientes e muito limitadas, não assim, na questão da educação, com pouca educação. A educação que eu falo aqui, pouco ensino, né? Que não tenha frequentado a escola. E aí você vê pessoas que têm muita condição financeira que se matam de processos que beiram a baixaria, tá? Então você trabalha nesse mundo, observa essas realidades e vê, Alexandre, que a questão do eu quero vai ter que ser assim, ser relativizado com base no critério possibilidade. Eu também quero que o meu filho, eu queria muito que eles estudassem fora, que eles fizessem especialização uma vez por ano. Eu queria várias coisas para ele, que tivesse acesso a outras coisas muito maiores, mas não é assim que a vida funciona. Você sabe, doutora Elaine, que eu vou falar agora do meu caso. A mãe do meu filho pegou e falou assim para mim, o negócio é o seguinte, o colégio vai custar tanto. Eu falei assim, mas eu não tenho condições de pagar esse colégio. Não, mas é tanto. E ele vai estudar nesse colégio. E custa tanto. Aí eu falei assim para ela, tudo bem. Então você faz o seguinte, me passe uma planilha de custo, e isso porque ela é advogada da família. Uhum. Né? Ela é advogada da família. Me passe uma tabela de custo de todas as despesas dele. Não sou obrigada. Mas isso A lei não me obriga a isso. Aí beleza, a lei não obriga, então tá bom. Fui atrás do colégio. O colégio não é todo o valor. Então você veja, existem as pessoas de mau caráter. Eu não estou aqui chamando ela de mau caráter, que ela pode estar me ouvindo. Eu não estou chamando de mau caráter. Estou falando que existem pessoas que querem tirar vantagem em tudo. A pessoa que quer tirar vantagem, por exemplo, no colégio, na nota do Uber, na pizza, eu recebi a mensagem assim, não, se você não está tendo tempo para conviver da forma que deveria conviver com o seu filho, você é obrigado a compensar pagando outras coisas para que ele tenha um lazer maior. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Essa questão de você compensar alimentos com ausência não é assim, porque alimentos não tem esse caráter punitivo, né? Você está fazendo ali algo que seria melhor. E outra, muitas vezes, muitos pais se omitem, eles falam assim, olha, tem tanta dor de cabeça na relação por conta da genitora que eu prefiro me ausentar, eu prefiro, quando eles for maior, que eu sente, explique. O que eu oriento para os meus clientes, eu tenho muita situação, inclusive é a área que eu mais atuo, é fazer um diário.
é fazer um diário. E hoje, graças à tecnologia, eu até vou mostrar para ti aqui, que dá interferência. Mas hoje, Alexandre, ó, eu ensino os meus clientes a baixar um aplicativo. Ó. Quando você não tem como conversar, você já baixa esse aplicativo, os meus clientes todos são orientados. Aí ele registra um diário para o filho, e ele deixa aquilo ali, ó, dia tal, ó, tentei te buscar, já vai fazendo isso daí e colocando todos os elementos, porque não existe verdade que não venha à tona. Pode ser com 5, com 10, 15 anos. E muitas vezes você cansa, Alexandre, cansa. Eu já tive relatos de pais que falaram assim, doutora, não dá, para mim não dá, porque é um estresse muito grande e eu não consigo, tá me destruindo como pessoa. Então eu não quero mais me expor, passar por isso. E é o que eu disse para você, é separar a conjugalidade, o que foi entre o casal, da parentalidade. Porque daí exemplo, entra a alienação parental. Isso, porque, por exemplo, eu até brinco, lá em casa, hoje meus filhos são todos, né, já são maiores, eu brinco que se o conselho tutelar baixasse em casa, mais certeza que meu marido ia ser guardião. Certeza. Meu marido é aquele que se preocupa se tem alface e se o almoço vai ser equilibrado. Eu já ligo para os meus filhos e pergunto McDonald's ou Burger King, ou Pizza Hut, ou qualquer junk food, eu pergunto para eles. É a minha realidade. Eu nunca fui essa pessoa preocupada com esses detalhes e meu marido é. Então eu brinco. Eu nunca fui também. Então, e eu brinco que é o perfil dele. E ele é aquela pessoa que se preocupa se chegou bem da escola, se chegou assim, se chegou assado e manda mensagem no grupo da família. Isso que as crianças, uma tá com 30 e a outra vai fazer 26. As né? crianças. As crianças. Né? Então, ele é todo assim, preocupado e direcionado. A vida dele é muito direcionada, mas é o perfil dele. Sim. Então, eu falo que ele é assim, e mais do que isso, o outro equilibra. E quando você não tem esse equilíbrio, você tem esse desgaste. Né? Porque tem que se complementar. E ele é uma pessoa muito mais, eu considero muito mais atencioso a alguns cuidados parentais e eu não. Só que quem bota ordem na casa, quem ainda faz 1, 2, 3 já, sou eu. Né? E é assim que os meninos cresceram e eles têm essa referência um pouco diferenciada do que é costumeiro, mas é assim. E muitos casais, eles deixam de ter, né, essa questão assim da conjugalidade e passam a interferir. Então, se um dia, né, você vê assim, você tem aquela raiva do que foi no casamento e desconta na pessoa como pai, é um erro. Isso tem que ser trabalhado. Inclusive, outra coisa que eu faço no escritório. No escritório, nós temos o hábito, quando a gente trabalha com questões que envolvem o desenvolvimento infanto-juvenil, né, que seria da criança e do adolescente, eu já trabalho com psicóloga. Porque divorciar já destrambelha 2, você destrambelhado, a consequência é muito grande. Inclusive, tem pesquisas que mostram que filhos de pais divorciados tendem a ser mitomaníacos. Mitomaníaco é quem mente muito. Tendem a não casar. Agora esqueci o termo que é de quem não quer casar mais. Não querem ter o casamento. Filhos que passam por divórcios tumultuados. Eles tendem a fugir de relacionamentos que têm este rótulo. Por quê? Porque já sabem que vão sofrer. Já tendem a achar que toda união é sinônimo de sofrimento. E não é. Então, a história acaba se repetindo e você prefere se distanciar para não passar por isso. Então, veja, Alexandre, é uma sequência. E lá no escritório eu já converso, eu faço... Ali no escritório eu até mudei. Antes a gente tinha uma mesa para conversar. Hoje é sofá, porque eu já vejo na narrativa do cliente como que é, eu já vejo. Você vai precisar de auxílio. E ali, apesar de eu ser psicóloga, eu não exerço a psicologia. Eu falo, você precisa de auxílio para você enfrentar essa batalha. Porque vai ser batalha. E aí o que acontece? Quando a batalha é árdua, tem hora que você fala, eu me rendo. Sabe? Então, render, muitas vezes, você quer usar o filho como moeda de troca? Usa. O dia que eu tiver oportunidade, a gente senta e conversa. O dia que ele entender. Só que por isso que eu falo, hoje eu uso o aplicativo, eu já ensino o cliente, lá no escritório nós temos o FBI, que é o nosso setor de tecnologias, e aí eu falo, FBI, instala aqui, mostra para ele como que vão ser gravadas as conversas de WhatsApp. Só para você ter ideia, Alexandre, antes de ontem eu vi uma coisa que eu achei assim, eu falei, meu Deus, o mundo tá acabando, e não me avisaram. Tem muitos genitores que não querem que o outro saiba onde mora. E colocam um ponto neutro, né? Colocam um ponto neutro para encontrar, para não ter essa questão.
Não estou falando aqui de casos, por exemplo, de violência doméstica, onde tem agressão e tudo e tal, e essa medida não é estendida aos Mas filhos. quem tem a guarda é obrigado a comunicar e informar o endereço. Mas tem pessoas Quem que não tem a guarda, não, né? Mas tem gente que não. Muitas vezes tem esse pedido. Se espera que, no mínimo, por uma questão de urbanidade, você saiba onde o outro está. Sim. Porque acontece alguma Lógico. coisa, o telefone e tal. Aí eu vi uma mãe ensinando a pôr AirTag, que são aqueles dispositivos de rastreamento da marca famosa. Sim. Escondido no filho para ele ir na convivência. Eu até mandei pro meu amigo que também trabalha na área de família, eu falei, o mundo tá acabando. É pior que o drone. É pior que o drone. Porque É pior aí que o drone. você tá rastreando o teu filho. Imagine. Porque ele não diz onde mora. Mas não é diz onde mora. É você saber, por exemplo, o que ele fez no final de semana. E você tem que saber de tudo. Óbvio que quando você tem uma relação, você tem que ser bem cuidado. A criança não pode chegar machucada, a criança não pode chegar lá maltrapida. Né? Não é isso que eu tô falando. Mas imagina, Alexandre, você recebeu o teu filho com uma AirTag. Tipo, ela ensina a esconder, eu achei isso o máximo. E ainda tá nas redes sociais. Aí eu falei, meu Deus, meia dúzia de pessoas alucinadas vão seguir isso daí e vão fazer. Que aí, lógico, tem genéricos já. Hã? Vai virar moda. Vai virar moda. E aí, costurando na roupa, colocando na palmilha do tênis, colocando lugares de difícil encontro na mochila que vai para casa. Imagine. Aí eu fiquei pensando, beleza, a pessoa não quer fornecer o endereço para, por exemplo, receber uma citação, uma intimação. Você tem como oficiar. Hoje tem várias formas. Como eu disse, tem juiz que oficia o iFood, oficia Shein, oficia várias coisas por conta do endereço. Mas você saber o trajeto da criança no final de semana todo, que é isso que esse dispositivo localizador faz. É você saber se foi comer fora, se estava na casa. Ou muitas pessoas exercem a terceirização de filho, coloca lá na casa da avó, da tia, da dinda, e vai curtir a vida, né? Então, todas essas questões passam a ser monitoradas. E a criança é esse objeto, sabe? Eu fiquei assim em estado de choque. E como eu disse para você, são coisas que o direito vai demorar para entender se isso é uma violação ou não, porque isso eu vi esse final de semana. E olha que eu sou uma pessoa que eu respiro atualizações jurídicas, porque sendo professora não tem como, o aluno te desafia o tempo todo. Então você tem que ver sempre notícia e tá atrás. E isso foi algo que me assustou. Porque muitas mulheres, desculpa falar das mulheres dessa forma, mas muitas, e já conheci algumas, que faz de profissão ser mãe. Que faz de profissão ser mãe. Então tem até uma ex-mulher de um amigo meu, que ela casou 3, 4 vezes, e ela teve filho com os 3, 4 casamentos, agora não lembro se é 3 ou 4, e ela recebe a pensão dos 3. A pensão dos 3, né, e são 3 filhos de grandes profissionais. Um é filho de um grande cardiologista, o outro é filho de um grande empresário e o outro também é filho de um grande empresário. Essa mulher ela recebe R$50 mil em pensão. Lógico que ela dá uma realidade para essas crianças dentro da realidade que eles precisam viver. Mas ela também é beneficiada. Ela, na verdade, ela faz o papel de cuidadora, de babá, de motorista, de cozinheira, de todas essas crianças, né? E ela encontrou uma forma de ser paga, né? De pagarem por todos os serviços dela. Porque ela que leva, ela que busca, ela que faz, ela que passa a roupa, ela que lava a roupa, ela que faz isso, ela que leva para os aniversários, enfim. Mas também existem mulheres, né, que preferem nem ligar para o pai da criança pedindo dinheiro. Não faz nem questão. Eu fui criada por uma dessas. Não faz nem questão. Fala assim, ó, segue teu caminho, só dê carinho e amor. Você não precisa dar dinheiro. Eu penso que é errado. Eu fui criada por uma dessas. Eu até brinco que eu falo que eu fui fazer psicologia e sempre estudei alienação parental porque eu lembro de uma fala da minha mãe, e é um insight, depois de anos de terapia, você acaba descobrindo que isso é um insight, que minha mãe falava assim pra mim, ele não gosta da gente. Na verdade, meu pai não gostava da gente, meu pai não gostava dela como mulher. Mas de mim ele nunca deixou de gostar. E a minha mãe conseguiu me privar deste contato por uma decisão dela, por ser uma mulher que acreditou que nunca precisasse dele. E nunca precisou. Eu não tenho o que eu não tive, porque minha mãe me deu
tudo. Mas é um erro, porque ele deveria saber da obrigação dele. Ele deveria ter sido cientificado da obrigação dele, não só de chegar e falar assim, não quero ver, não quero conviver, que poderia ser uma ação dele, ou não vou ajudar, não tenho como ajudar, mas ela deveria ter buscado o meu direito. Então, quando eu converso com uma genitora que age assim, eu sempre falo, não é por você, é pela criança, é o direito à verdade. Ela tem que saber que você fez o direito dela ser efetivado. Você foi, se não quis pagar, se não quis ver, pelo menos você tentou. E aí a verdade vai vir uma hora. Agora, você achar que, eu não preciso... Nossa, Alexandre, eu ouço isso direto em audiência. Eu não preciso dessas migalhas, eu trabalho e me viro. Que bom. Se essa migalha for aplicada numa previdência privada, ou essa migalha for aplicada numa conta, um investimento, com 18 anos, talvez essa migalha ele possa dar uma volta no mundo. Tem um pão inteiro. Sabe? Então, você não precisa, realmente, fico feliz que você consegue se manter. Mas o seu filho precisa. E ainda que seja 50, 100, 200 reais, 300 reais, que seja um valor pouco. Mas é necessário para que tenha essa obrigação. Pô, 100 reais por mês. Em 10 anos, são 120... São da... Dá 1.200 por... Dá 1.200... Dá 1.200 por ano. 1.200 por ano. 100 reais. Dá 1.200 e em 10 anos vai dar 12 mil. Só que esse dinheiro aplicado em 10 anos, com certeza ele vai beirar perto dos 15, 16. Né? Dá para fazer uma viagem, dá para fazer um curso fora. Eu sento e explico. Eu sou aquela advogada... Nem que seja para dar uma entrada num carro. Não, eu sou aquela advogada que eu falei, é isso que você quer? Só que você tem que ver as consequências da sua ação. E você sabe que você vai levar... Eu brinco, eu uso muito esse termo. Presta atenção na audiência. E aí eu sempre trabalho. Por isso que eu gosto de trabalhar com a psicóloga nas ações de alimentos. Agora eu vou lhe fazer uma outra... Agora é uma grande dúvida, né? Que muitos pais e muitas mães, às vezes, não sabem, né? Dessa questão, e muita dúvida para muitos, né? Que é a grande questão quando o pai fica com o filho, se ele tem direito ou não de pedir pensão para a mãe. E muitas vezes, se a mãe ganha extraordinariamente muito mais que o pai, ela tem condições de dar uma condição maravilhosa de vida para o filho, só que o pai não consegue nem chegar perto. A possibilidade dele é completamente diferente da possibilidade dela. Essas duas situações, o homem ele pode pedir o alimento para o filho? Sim. Pode, se ele exerce a guarda, ele deve, né? É porque os alimentos é pro filho e ele deve. E eu tenho pais que dão show de bola, assim. Tem pais que eu fico, assim, encantada com o exercício da guarda e do cuidado. E como existem mulheres, e isso é interessantíssimo. Tem um livro da Elizabeth Badinter que se chama O Mito do Amor Materno. É uma ideia muito controvertida de achar que toda mãe é fofinha. Toda mãe é boazinha, toda mãe só sabe amar. Então, Elizabeth Badinter, ela traz esse estudo da guerra, das crianças órfãs de guerra que foram criadas sem mãe. E aí você desconstitui esse mito de que só... Tem mulheres que não nasceram para ser mãe e tem muitas mulheres que nem querem ser mãe. Isso é algo que é um fenômeno bem recente. Inclusive, a natalidade no Brasil caiu. E tem muitas mulheres que falam, não tenho interesse em exercer a maternidade e reconhecem que esse instinto não está presente nelas. E aí, o que acontece? Eu atendo muitos pais que cuidam, que têm auxílio das avós, que têm auxílio das irmãs, que criam os filhos dentro de uma realidade totalmente diferenciada. E pedem, sim, a pensão para as genitoras. E, óbvio, dentro da possibilidade e da necessidade. E aquela mãe que consegue deslanchar profissionalmente, que tem uma condição boa de vida e ganha mais do que o pai, ele vai pagar dentro das possibilidades dele. Mas eu dou escola, tá estudando na escola tal, que fala 3 idiomas e eu estou investindo na educação do filho. O valor que ele está dando nem dá para pagar a escola, mas é o valor que ele está dando. É o valor que dentro da lei é o valor adequado. É o valor que preenche o critério necessidade e possibilidade. Então, esse valor, você vai ver o que você vai fazer. Dentro da gestão no desenvolvimento do seu filho, tem N coisas. Esse valor não dá para pagar a escola, mas é um valor que vai pagar
o deslocamento, que vai pagar o plano de saúde, que vai ser destinado a pagar outras coisas. Então, veja, Alexandre, é sempre essa disparidade, assim, sabe? Ah, quer demais, porque isso daí não justifica. Ou quer fazer tal coisa e eu não concordo. Eu já tive embates, Alexandre, um dos mais tristes que eu tive dentro da minha carreira foi um embate religioso, que era a disputa da guarda da criança por conta da fé. Então, veja, a família toda criada dentro de uma religião de matriz africana e o pai não concordava. Só que a criança estava super bem. Só que o pai não concordava com o exercício daquela, com a profissão daquela religião, né? Então, veja, aquilo, como que você vai dizer o que é melhor, o que é pior? Dentro de um conceito que é um conceito muito abstrato e muito pessoal. Que juiz que vai ter coragem? E nisso a gente vê como é difícil ser juiz também. Aqui a gente tem que falar, cada cabeça uma sentença, mas como é difícil. Será que dá para a juíza tirar ali as convicções religiosas para dar uma decisão num caso como esse? Porque se a criança está dentro da escola, está alimentada, não tem doença nenhuma, está sendo bem cuidada e tudo. O fato dela ter a religião... Eu tenho um caso, os meus estagiários ali, o pessoal que trabalha comigo sabe, que é o caso famosíssimo, que é a criança baldinho de areia. A gente já apelidou. É o caso do baldinho de areia. Por quê? Porque ambos os genitores tinham condições de criar a criança. Super bem. Só que um morava em Santa Catarina e outro morava aqui em Curitiba. E como que a gente vai resolver a vida dessa criança que não é nem aqui do lado? Né? A gente está falando de ali do Pinheirinho, né? Capão Raso. A gente está falando de Garopaba e Curitiba. Como é que essa criança... 500 quilômetros. Como é que essa criança vai viver se ambos são bons, né, genitores, presentes e preservam, e ambos querem? Aí até a gente brinca, não tem espada de Salomão, não dá para dividir a criança. Mas eu entendo que, para mim, é melhor a qualidade de vida na praia, a criança... E é muito fofinho esse caso. E a criança, ela tem uma qualidade muito boa, mas, em contrapartida, ela tem que ir para a escola. E aí? Dá para deixar o baldinho de areia? Dá para... né? Então, todas essas questões foram decididas de uma forma maravilhosa pela juíza. Assim, é um dos casos que eu tenho assim, uma decisão fantástica, porque ela soube dosar dentro dessa decisão algo que muitas vezes a gente não imagina como é difícil ser magistrado, porque não dá para dividir, mas nós temos que verificar o que é melhor para a criança. Então, Alexandre, veja, falar em direito das famílias é algo assim fascinante e é algo que, inclusive, até mesmo, né, do tema que eu pretendo falar semana que vem, da uso capião, que também tem uso capião familiar. Então, você vê, família, sociedade... Tem uma música, né, que se chama Família, Família. Essa almoça junto todo dia, né? Agora, deixa eu lhe fazer mais uma pergunta, doutora. Existem muitas pessoas, muitos casais, muitos pais e muitas mães que não têm condições financeiras, muitas vezes, e não conseguem arcar com as despesas, às vezes, de um divórcio, para pagar as taxas, custas, para pegar, a senhora falou em pegar e legalizar, né, a pensão, né, para não dar aquele por fora, porque depois você vai se complicar com aquilo ali. Então a grande questão, doutora, existe algum lugar que a pessoa possa ir para fazer de uma forma gratuita essa questão de regularização de alimentos, de divórcio, para que não fique nada para trás? Sim, existe. E ele é um programa de responsabilidade social oferecido pelo Tribunal de Justiça do Paraná, que se chama Programa Justiça no Bairro, idealizado pela desembargadora Joeci Camargo. E lá, de segunda a sexta, ali na rua Lisímaco Ferreira da Costa, 355, segundo andar, você chega com na frente da prefeitura. Na frente da prefeitura. Na frente, bem na frente do estacionamento. Isso. É só atravessar a rua. Atravessar a rua ali, bem fácil de acesso de ônibus ali, aquela região, né? E aí você sobe no segundo andar. Ali, de segunda a sexta, são feitos os atendimentos. Então, quero regularizar a pensão alimentícia e quero regularizar a guarda, porque tem muita gente se metendo nessa história. Às vezes o casal tem um bom, né, os genitores têm um bom relacionamento, mas tem o amigo X9, tem a sogra, tem não sei quem. Aí o que acontece? Aí aquilo
fica tumultuado. Então, lá nós podemos fazer o teu atendimento. Eu falo podemos porque lá eu também trabalho. Então, o núcleo é ali. Então, ali eu consigo fazer o teu atendimento também. E lá você consegue colocar no papel, a juíza vai homologar esse acordo, e acordo judicial, amigo, é o cumpra-se. Está escrito, é o que tem que ser feito. Para mais, sempre. Para menos, nunca. E aí, lá você consegue fazer divórcio, você consegue fazer dissolução de união estável. Quer reconhecer? Nem tudo é tragédia, Alexandre. Quer reconhecer o amor, fazer um reconhecimento de dissolução de união estável? Fazemos também. Quer fazer um reconhecimento de paternidade? Fazemos também. Isso é algo que também eu vou trazer aqui para vocês, que é a questão do DNA. O Estado oferta DNA Lembrando, gratuito. ela está falando fazemos também, porque ela é uma das pessoas que faz parte desse programa maravilhoso que foi idealizado pela desembargadora doutora Joyci Camargo em 2003, foi o início desse programa. Doutora, mas o que acontece é o seguinte, aí o pai, ele quer oferecer alimentos. Também estamos lá. Coisas que as pessoas não sabem que pode ser feito. Às vezes, você está numa correria, você não conhece essa lei. Você pensa que vão te cobrar. Só vão te cobrar. Não, você pode oferecer. Pode. E até dentro da justiça, quando você vai oferecer, você vai demonstrar o quê? O teu caráter e a tua boa-fé. Porque se você fugir a vida inteira de cumprir com as suas obrigações, você pode ter certeza. Você não pode exigir também que as pessoas cumpram as obrigações com você. Sim, tem muito abandono afetivo inverso, né? O que é o abandono afetivo inverso? Quando o idoso é abandonado. Os meus alunos, eu sou curadora especial do asilo São Vicente de Paula. Inclusive, a gente não fala asilo, vamos lá, juridiquês de novo. A gente chama instituição de longa permanência de idoso. Até falo longa permanência. Falei assim, mas alguém fala toda essa frase? E LPI, né? Não, eles vão falar lar de idosos. Eu só falo São Vicente de Paula. Ou asilo. São Vicente Antigamente é asilo, né? Mas asilo é como se tivesse ali separado. Então, não, é um termo que não se aplica mais. Aí, quando eu vou trabalhar lá, os meus alunos falam, meu Deus, que bando de filho ruim que tem aqui, que deixou a mãe, que deixou ali, olha lá, nem quer saber da mãe. E aí eu falo, que tipo de mãe essa pessoa foi, né? Então, tudo isso acontece e é uma dinâmica muito grande. Muitas vezes eu tenho que fazer mediação de vários filhos e tem 5, 6 filhos. Um chega para mim e fala, vou pagar quanto? Não me vem pedir para ir visitar, que eu não quero. Tem filho que fala isso. Tem filho que fala, não, você tá me chamando aqui para falar para eu ir conviver com a minha mãe? Minha mãe nunca teve um pingo de afeto para mim. E aí vem toda aquela série de sentimentos. Então, Alexandre, veja, é importante vocês saberem que do mesmo modo que eu posso ser chamado, eu posso chegar e falar assim, eu quero conviver com meu filho. Ação de convivência, né? Até quantos anos isso? Oi? Até quantos anos? Até os 18, né? Até os 18 você tem... Lógico que a criança, o adolescente, ele tem o poder de fala, né? Que a gente chama que a partir dos 9 anos até os 17, 18 ali, né? 18 a gente nem fala porque a gente nem faz acordo assim, porque já vai atingir a maioridade, não tem esse sentido. Mas ele vai ser ouvido pela equipe técnica e ele tem um poder decisório, que ele entende o que é melhor para ele, né? E a pensão é obrigação até que idade? A pensão é obrigação até você pedir exoneração, tá? Não vai achando que fez 18 anos você vai pegar o papel lá, rasgar, jogar pra cima e falar, acabou. Não tem isso, tá? A pensão tem, não dá pra fazer picadinho da decisão que fixou alimentos, tá? Pra isso existe uma ação chamada exoneração. E olha, isso é uma ação que merece, acho que vários programas, porque eu vejo na vida várias falcatruas. Filhos que, por exemplo, não tiveram a presença do pai, que querem perpetuar os alimentos até concluírem a faculdade. E aí fazem iniciam 4, 5 cursos e nunca querem concluir a faculdade, porque é uma forma de usar os alimentos para punir o pai. Sabe? Então, e eu tô falando pai, gente, não é porque eu que sou super feminista e tal. Não, é porque é a figura que mais paga pensão.
Então, existem situações assim que são transmitidas. Eu já tive audiência de chegar e falar assim, cara, mas você tá casada, você tá vivendo uma união estável. Ah, mas ele nunca quis saber de mim. Mas o que tem a ver? Se você tem uma união estável, você hoje está trabalhando, você não tem mais o dever, né, de receber. Você não tem mais o direito de receber alimentos. Ah, mas ele... Então voltam. Mas a obrigação vai até o final da faculdade. Na verdade, a obrigação, ela vai até persistir a necessidade. Então, muitas vezes, você pode colocar num termo até a conclusão do ensino superior. Mas se você não pedir exoneração, não é automático. Tem gente que acha que não é automático? Não. Daqui a pouco você parou a faculdade, casou. Porque você não sabe a necessidade. Mas na hora que casa, acabou. Então, aí, em regra, deveria acabar. Não acaba? Não, só que tem filhos que não noticiam. Tem filhos que não noticiam. Preferem viver em união estável do que noticiar, porque aí você tem a publicidade do casamento. E detalhe, eu sempre oriento os meus clientes. Se há uma boa relação com o filho e acabou, você não precisa nem fazer um processo. Você só junta ali a declaração dele de que ele não precisa mais alimentos, no processo de alimentos mesmo, e o juiz, ele dá, entre aspas, uma baixa dessa obrigação. Agora, se você achar que fez 18 anos, parou de pagar, aí é concorrer com a sorte, amigo. Não dá, não é presumível, tá? Então, ele precisa de dinheiro... Preciso de dinheiro para fazer a faculdade. Preciso de dinheiro para tirar... Agora nem tem mais, mas tirar xerox. Né? Preciso de dinheiro para fazer tal coisa. Então, quando fizer 18 anos, o valor... Eu oriento sempre assim, Alexandre. Tava pagando na conta da mãe? Abre uma conta no nome do filho. Para não ter essa confusão. Eu, inclusive, oriento sempre. Porque, por exemplo, vai que aquele que gere a pensão sofre um bloqueio judicial. Vai sofrer no CPF. Quem vai dar ordem desse bloqueio judicial não vai ficar falando, esse CPF tem uma conta só para alimentos, esse CPF... Não, ele vai bloquear. E aí o BO é muito maior, porque você vai ter que pedir para desbloquear, dizer que é de caráter alimentar, que aí não poderia ser bloqueado, e vai dar um trabalhinho. Então, eu sempre oriento colocar no nome daquele que vai receber o valor. Tá certo? Então, que a gente chama de alimentado no juridiquês, né? Então, tem o alimentante, que é quem paga a pensão, e o alimentado é quem recebe. Aí, você faz essa conta. Mas o CPF, hoje em dia a criança já nasce, já tem CPF. E, aliás, o CPF é o ouro, né? Dos dias atuais. Então, a criança já tem o CPF, você consegue manter. Tem situações ali que você consegue fazer até uma gestão conjunta desses valores, que depende muito do diálogo entre os genitores. E você faz isso, e óbvio, é muito melhor quando tem 18 anos, se você não fez, você transferir, porque aí você sabe que vai para ele. Mas a planilha de custo? A planilha de custo... É obrigada a ser enviado para quem paga a pensão? Se você tem um acordo judicial, essa planilha, ela já faz parte do processo, porque é ela que vai pautar a necessidade e possibilidade. O que muitas vezes a gente confunde é uma prestação de contas, que é tipo, este mês eu gastei isso, eu gastei aquilo outro. Isso você não é obrigado a prestar contas, exceto se judicialmente. Que aí eu desconfio. Eu já tive caso, Alexandre, de pensão alta, em que a criança chegava, a gente chamava de caracol. A criança chegava com a mochila só com roupa esfarrapada. E aí falava, cara, mas eu tô pagando a pensão e o cara anda igual um pedinte. Então, o que acontecia? Era a forma do pai, que estava numa condição boa, sair e comprar roupa de novo. Aí até que eu tive que peticionar nos autos, falando que a partir daquela data a criança ia ter 2 guarda-roupas, que não precisava nem mandar o caracol, né? A casinha, não precisava nem mandar. Que aí a gestão disso estava sendo direcionada e a prestação de contas. Porque aí a questão da escola, a questão de gastos diferenciados. Mas cada caso é um caso, deve ser analisado da melhor forma possível. E eu sempre falo, e eu penso que nós, advogados, a gente tem que orientar o cliente. Se for para falar de criança e adolescente, sempre em prol dele. Eu tenho que trabalhar e separar o que é o pai do meu filho do meu ex-marido, ex-companheiro, o que for, sabe? Porque se eu continuar misturando, tanto de um lado quanto do outro, isso vai respingar na criança e vai ser muito mais difícil. Já é difícil criar filho, gente, dentro de um lar minimamente saudável. Imagina assim, cheio de treta.
cheio de problema. Então, caríssimos, é importantíssimo conhecer a lei, mais do que isso, conhecer os nossos direitos. E falando aqui, eu tentei hoje, né, passear um pouco sobre o mundo jurídico e tentar São 9h56, já estamos chegando ao final. Chegando ao fim. E aí a gente tenta passear e a gente acaba sempre voltando nas áreas que não são mais afetivas, né? Como o direito das famílias. E sabe, Alexandre, a ideia de trazer os convidados é para a gente fazer esse diálogo e você presente, porque o ouvinte, ele tem as dúvidas, nós, por mais que seja uma coisa comum no nosso dia a dia, e são pessoas que trabalham com aquilo e têm uma visão que às vezes eu não tenho, você não tem, quem está em casa não tem, e a gente fala, nossa, precisa disso, meu Deus, precisa daquilo, não sabia que eu já tinha isso. Então, mais do que conhecer o direito e saber aquilo que você pode e não pode fazer, aquilo que é direito, mas também é obrigação, é saber também que isso pode ser do modo mais simples, que a gente não precisa se distanciar tanto, né? Quando diz respeito ao acesso à justiça, às questões de cidadania, às questões até mesmo de exercício do direito de ir e vir, do direito de propriedade, as questões, por exemplo, de nome, tudo isso é uma garantia e deve ser efetivada. E, Alexandre, antes que eu me esqueça, quem tiver com qualquer pendência, precisar de orientação judiciária, dia 17 de fevereiro, daqui 15 Atendimento dias, noturno. dias. Atendimento noturno. Atendimento noturno. Então, trabalho, eu vou lá procurar a doutora para fazer lá a minha orientação do meu divórcio, mas no horário, vai ser à noite, vai ser perfeito, porque o meu patrão não deixa eu sair, não doutora, consigo sair. Sabe que Josiane Mota chegou aqui para apresentar o programa Empreendendo com Elas. Sim. A primeira pergunta na hora que eu abri a porta, ela tem como ficar com a gente? Meu Deus do céu, meia horinha a gente fala, meu Deus, como eu falo, eu sou a mulher da cobra daqui a pouco aqui. Olha aqui, ó, Josiane, olha aqui, ó, já começou o programa novo dela, se chama Juridiquês, aqui não tem vez. E até a gente falou no início, depois acabamos nem explicando, né? Porque o papo descontraído voa, né? Juridiquês nada mais é do que um termo que muitas pessoas atrelam a advogados que falam difícil. Então, você não quer se fazer entender. Então, você aplica um juridiquês. Você faz aquele distanciamento, assim, eu sou o detentor do conhecimento. Então, data vênia, caros ouvintes, com toda permissão, né? Ou com licença, né? O objetivo principal é fazê-los sentir próximo do direito, é fazê-los se sentir acolhidos e, mais ainda, promover esse acesso à justiça de quem realmente precisa. E não é porque você é hipossuficiente, ainda que você tenha condições de constituir advogado e tudo e tal. A descontração hoje aqui do papo e dessa conversa mais simplificada é mostrar que nós vivemos numa sociedade que tem regras e muitas vezes as pessoas elas não podem cometer determinadas ações sem achar que tem consequência, seja num contrato onde você se sente lesado, seja numa relação familiar abusiva, seja, por exemplo, numa filiação que você deseja esse reconhecimento de filiação e você sabe todos os dados e a pessoa se nega, a família se nega. Então, todos esses temas vão ser trazidos, a questão de propriedade. Semana que vem o Dr. Johnny vem aqui, vai trazer um tema. O Alexandre me deu a ótima notícia que nós vamos poder interagir de forma mais direta com o chat. Então, quem tiver dúvida, semana que vem, venha a famosa uso capione, né? Que nem é italiano, mas é uso capione, mas é a uso capião, uso campeão, afinal de contas, do juridiquês para a linguagem mais simples. Como eu faço para regularizar a minha propriedade? Só dono, aliás, só quem cuida é dono? Ou tem gente que cuida e não é dono e pode se tornar dono? Nós vamos trabalhar com isso. O Johnny vai contar as experiências que ele traz ali da uso capião rural. Ele também vai trazer as diversas formas de uso capião para você muitas vezes se reconhecer dentro, se você possui esse direito e o que você pode fazer para regularizá-lo. É isso, Alexandre. Muito obrigado pela sua
a gente fala assim, esclarecimentos, conhecimentos e tudo mais. Então, a partir de hoje, toda terça-feira, aqui na Rádio Paraná Oficial, o programa Juridiquês Aqui Não Tem Vez. Com a doutora Elaine Oshima, ela estará trazendo vários profissionais, entrevistando e fazendo com que você tenha cada vez mais conhecimentos dentro daquele assunto que talvez você nem imaginasse que poderia ser daquela forma. Às vezes você acha que tudo é para complicar a sua vida, mas com certeza, às vezes, é nós mesmos que complicamos as nossas vidas. Doutora Elaine, muito obrigado, boa sorte aí, seja bem-vinda à família Paraná Clube. Paraná Clube não. Agora eu lembrei do sócio. Paraná Oficial, e desejo que essa semana seja uma semana maravilhosa, reunindo bastante conteúdos para na próxima terça-feira, às 8 horas da manhã, com mais um programa Juridiquês, Aqui Não Tem Vez, aqui na Rádio Paraná Oficial. Muito obrigado. Gratidão. E agora, para vocês, ela vai ficar aqui, a doutora Elaine, porque